Mateus capítulo 9, verso 9. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Uma noite onde vamos aprender um pouco mais. Prepara o teu coração, prepara teu caderno, tua caneta, anote. Tem muita coisa boa que o Espírito Santo falará conosco aqui esta noite. Muito ensinamento. E o tema desta mensagem é: a mesa está preparada. Diga comigo, a mesa está preparada. Já está preparada, irmão, está tudo pronto. A mesa já está preparada para nós, para termos um tempo de ceia com Cristo lá na glória. Amém. Mas Deus também tem preparado a mesa para nós aqui na terra. Você vai entender hoje o que é uma mesa preparada, o que uma mesa preparada faz, o que uma mesa posta pode fazer, quantas coisas uma mesa posta pode resolver, e qual a diferença também de estarmos à mesa com pessoas que vão fazer a diferença. Precisamos escolher com quem nos assentamos à mesa. Amém? Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus 9, verso 9, diz assim para nós: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, diga comigo, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, os religiosos, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga comigo, Jesus está à mesa. Jesus olha para Mateus, irmãos. São coisas que a gente não consegue explicar hoje, mas Mateus é um publicano. Pastor, o que é um publicano? Em primeiro lugar, para você aprender, porque eu vou falar muito sobre esse termo hoje. Publicano era um judeu, um hebreu, que trabalhava para Roma, cobrando impostos indevidos dos judeus. E Roma era tão mal que colocava os judeus para cobrar os judeus. E aí os próprios judeus tinham ódio desses judeus, chamados de publicano, porque era sangue do seu sangue, seus irmãos, e estavam ali para cobrar. E o que acontecia com o publicano? Normalmente o povo judeu estava ali passando problemas de todos os aspectos que você possa imaginar, financeiro, de saúde e tudo mais. E o publicano era um judeu rico, porque ele recebia os impostos dos seus irmãos, e eram impostos indevidos, não era imposto comum, era sempre fora da realidade. Então as pessoas tinham que tirar comida da sua boca, tinham que tirar alimento, tirar das coisas de dentro de sua casa para pagar para Roma, que subjugava Israel. E os próprios israelitas, os próprios judeus, eram quem cobravam. Então as pessoas tinham raiva de quem era publicano. E os publicanos, sendo judeu, estavam ali. E o Mateus era um publicano, estava sentado lá na coletoria. Eles colocavam eles em lugares estratégicos, entradas e saídas da cidade, caminhos por onde todo mundo passava. E o publicano era um judeu, ele conhecia todo mundo. Então ele olhava assim, ó, quem era da igreja dele, né? Olhava e sabia quem era da igreja dele. Ele dizia: você não pagou o imposto esse mês. Ele que tinha que chamar o cara. Se a pessoa tentasse passar despercebido, o próprio publicano que tinha que anunciar o débito dele diante de todo mundo. Então imagina o amor que esse povo tinha pelo publicano. E Jesus passa na frente da coleteria e olha, e vê Mateus lá e diz para ele assim: segue-me. A Bíblia não dá detalhes, só diz que Mateus olhou para Jesus e o seguiu, levando Jesus para casa, ao ponto de chegar nesta casa, sentarem junto à mesa. E o mais interessante, o texto não diz que era só Mateus, o publicano, que estava ali. Tinham alguns publicanos. E tinham pecadores de tudo quanto é tipo, sentado à mesa. Os religiosos passam de longe e chegam para os discípulos e dizem: o que dá na cabeça do teu mestre sentar no meio de um monte de pecador? Desses publicanos miseráveis aí.
Os religiosos estavam com raiva também, meu irmão. Estavam bravos, pecando ali, mas querendo ser justo. Mas Jesus ouve, porque eles falaram alto. Jesus diz assim, olha, eu vim, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí ele diz assim, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está trazendo para nós? Ele está dizendo, mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de arrependimento. Mesa é lugar de transformação. Vocês religiosos que estão ao redor da mesa, longe da mesa, continua com esse olhar, continua com esse pensamento, continua com esse sentimento. Mas esse ao qual vocês chamam de pecadores, ao qual vocês não suportam, e eu sei por quê, estão na mesa comigo. Porque eu não vim para o são, eu vim para o doente. E o que significa a mesa? Um lugar de misericórdia. É o lugar onde eu vou ouvi-los e eles me ouvirão. E quando eles me ouvirem, o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu quando eu passei na frente da coletoria. Mateus se constrangeu pela chamada de Jesus e veio imediatamente. Se ele veio quando Jesus olhou e o chamou, imagina o que aconteceu com a vida de Mateus enquanto ele está sentado à mesa. Aconteceu algo sobrenatural, tanto que Mateus está escrevendo de si mesmo. Mateus está escrevendo sobre a vida dele, colocando a visão do que aconteceu com ele e com os seus amigos, porque quando viram ele como publicano indo, alguns outros publicanos foram juntos. E Jesus está falando, a mesa é um lugar de demonstrar misericórdia, é um lugar da manifestação do arrependimento. Misericórdia é da parte de Deus, arrependimento é da parte daquele que recebeu misericórdia. Deus não pode me arrepender por mim e por você. Quem se arrepende somos nós. O que vem para nós? Misericórdia. As misericórdias do Senhor vêm sobre nós, a bondade de Deus vem sobre nós. Sabe como que é o nome desse culto aqui essa noite? Misericórdia. É Deus mais uma vez tendo misericórdia de mim, misericórdia de você. Estamos à mesa nesta noite, a mesa da Santa Ceia. Porque a ceia ela é santa, porque é Jesus na sua santidade que se entregou por nós. Então o que nós estamos aqui? Na mesa do banquete com o nosso Rei. Estamos na mesa da ceia com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, eu tenho misericórdia, e você precisa deixar gerar o arrependimento. Irmãos, mesa é algo sobrenatural, mesa é algo gostoso, é algo maravilhoso. Quem aqui sente prazer em sentar em uma mesa para se alimentar? Irmãos, quando você senta com gente boa, é coisa boa, mas se tem coisa horrível, é você sentar na mesa com gente que não agrada, enquanto você também não está agradando. Aí é lugar de contenda e destruição. Você lembra que teve mesa que Jesus virou? Você lembra? Jesus chegou na entrada do templo, viu um monte de cambista ali vendendo coisas, enganando o povo, sentados às mesas. Jesus sentou naquelas mesas. Jesus veio lá falar, ô cambada de ladrão, gente boa. Jesus falou assim? Não. Jesus chegou, virou as mesas, pegou o chicote e desceu o chicote. Então não é qualquer mesa que Jesus senta. Ah, mas aqui era mesa de pecadores. É verdade, aquela também era. Mas ali não havia arrependimento. A mesa dos cambistas não tinha arrependimento. Jesus chegou até lá e ele passava ali sempre. Houve um momento que Jesus fez isso, mas Jesus passava ali sempre. Isso quer dizer o quê? Que Jesus olhava nos olhos daqueles homens também. Isso quer dizer que aqueles homens viam sinais ali também. Mas eles resolviam ficar ali vendendo e comprando a fé das pessoas. Trocando animal de perna quebrada, cego, para as pessoas entrarem para entregar sacrifícios. Até o momento que ele chegou e falou, eu não me assento nessa mesa e nem vocês. Então não é qualquer mesa que a gente pode se assentar. Você precisa saber o tempo de sentar nas mesas, a hora de sentar, como sentar e com quem sentar e o porquê sentar. Tem que ter propósito ao sentar nas mesas. Não na mesa, né, irmão? Tu senta na cadeira. Amém? Mas Jesus virou algumas mesas. Mas essa mesa aqui especificamente, Jesus sentou junto com esses homens. E pelos religiosos eram chamados de pecadores. E pelo povo eles eram odiados. Mas Jesus falou, eu vou sentar com eles. Porque eu tenho misericórdia. Porque aqui vai nascer arrependimento. Vá comigo em um outro texto. Lucas capítulo 19.
Nós vamos aprender sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Diga comigo, Zaqueu. Diga chefe. Diga chefe. Zaqueu era chefe dos publicanos, irmão. Presta atenção, os religiosos ficaram bravos porque Jesus chamou Mateus e alguns publicanos e pecadores vieram. Agora não eram os publicanos linha baixa, não eram os funcionários, os publicanos funcionários. Quem que Jesus agora vai se encontrar? Diga comigo, o chefe dos publicanos. Quem que era o chefe dos publicanos, irmão? Presta atenção. Vamos dizer aqui, tinha 10 publicanos, os 10 foram sentar na mesa com Jesus. Zaqueu era o chefe dos 10. Os 10 cobravam o imposto do povo. E o chefe dos publicanos ganhava porcentagem em cima de cada publicano que cobrava em cima do povo. Então ele era o odiado dos odiados. Ele era o chefe dos publicanos. Olha o que diz aí, Lucas 19, verso 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era rico, irmão, muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu na sua casa com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Lembra que eu falei sobre murmuração? Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou da mesa ao Senhor e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem muita coisa boa aqui, irmão. Primeira coisa, Zaqueu foi constrangido pelo amor de Jesus. Quem que era Zaqueu? Já expliquei, chefe dos publicanos, o maioral dos publicanos. Só que o texto diz para nós aqui que ele era de baixa estatura. É uma forma bonita do nosso português transliterar o hebraico. Porque no hebraico, o que dá para entender no hebraico é que esse homem era um anão. Ele tinha uma deficiência no crescimento. O que esse homem era? Ele era, o termo usado no hebraico, imperfeito. Guarda essa palavra, imperfeito. Amém? Guardou ela? Diga imperfeito. Isso, guarda essa palavra aí. No hebraico ele era imperfeito. Ele era de baixa estatura. Ele não era um homem grande. Ele era pequenino mesmo. E ele era odiado pelo povo. Ele sobe correndo, e nós já tivemos lá em Israel, um local onde dizem que foi em uma árvore antiga, grande. Ela é espinhosa, é um sicômoro. Ele subiu até ela, se espinhou todo para ficar lá em cima. E Jesus está passando, e Jesus olha para ele e chama ele e fala: Zaqueu, hoje me convém estar contigo na tua casa. Ele desceu rapidamente, e o texto aqui dá um salto, dá a impressão que eles estão no mesmo lugar, mas instantaneamente eles estão ali. Zaqueu já leva ele para casa, e ele se assenta em um local, ao qual a tradução do português não nos dá, mas eles estão assentados, porque quando Zaqueu vai tomar uma atitude, ele diz que ele se levanta, para falar o que ele vai falar para Jesus. Ele toma uma posição, ele se levanta. Jesus não chama Zaqueu: ô ladrão, ô bandido, ô ricão que rouba os judeus. Você não vê um termo aqui, Jesus não acusa esse homem de nada, mas o amor de Jesus o constrange na mesa. A presença de Jesus na mesa constrange Zaqueu. E Zaqueu se levanta, diz o texto, e vai para Jesus e diz uma palavra poderosa que os judeus não conseguem entender. Por que ele diz isso? Porque Zaqueu toma a seguinte posição. Ele diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O 4 vezes mais estava tudo ok, porque Êxodo 22, verso 1, diz que se um judeu roubou alguém,
ou foi roubado por alguém, precisa ser restituído 4 vezes mais. Então ele está cumprindo a lei, porque ele conhece a lei. Mas o que deixa todo mundo doido é esse termo inicial. Ele diz assim: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base no Velho Testamento. Isso não tem base na Velha Aliança. Quando Zaqueu se assenta na mesa com Jesus, o temor é tanto que há uma mudança de mentalidade nesse homem, há um arrependimento tão grande de um homem que sabe que tocou indevidamente na riqueza de outras pessoas, e ele usa um termo que os judeus não conseguem entender. Ele diz: eu darei a metade de tudo que eu possuo às pessoas, e se porventura, ele já tinha se caguetado, se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou cumprir a lei, eu tenho conhecimento da lei. Mas a metade dos bens ninguém entendeu o porquê. Mas sabe o que eu acho interessante? Zaqueu era pequeno, baixa estatura, né? Como eu disse, imperfeito, mas ali trazendo para a realidade um anão. Ele era um homem imperfeito. E sabe qual que é o nome de Zaqueu? O significado do nome Zaqueu? Zaqueu significa o justo. O original de Zaqueu é o justo, o puro, o reto. É o significado de Zaqueu, justo, puro e reto, coisa que esse homem não era. Isso aqui me alerta, não basta ter um nome dizendo que é, tem que ser. Não basta dizer que é crente, tem que ser. Não basta dizer que é cristão evangélico, tem que ser. Não basta ter nome de justo, tem que andar na justiça. Não basta ter nome de reto, tem que andar em retidão. Não basta ter nome de puro, tem que andar em pureza. Zaqueu sabia que ele tinha um nome ao qual ele não exercia. Ele falou: eu não aceito isso, eu vou dar metade de tudo que eu tenho e vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, só que ele ia perder 80%, entre aspas, perder, né? Ele ia devolver 80% da riqueza ao qual ele possuía, para ter uma mudança, porque encontrou Jesus em uma mesa. Quando se assentamos com Jesus na mesa, irmãos, ele nos constrange não pela cobrança, ele me constrange por quem ele é. Aleluia. Irmãos, por isso não podemos se achegar à mesa de qualquer jeito. Quando chegamos à mesa, quando olhamos para a mesa, quando vemos o cálice, quando vemos o pão, quando vemos o azeite, quando vemos a presença do Espírito, algo tem que nos constranger, irmãos. Zaqueu ficou constrangido. Era um homem que vivia bem com o dinheiro dos outros, com a riqueza dos outros. Constrangido ficou: eu não sou justo coisa nenhuma. Eu sou imperfeito não só fisicamente, eu sou imperfeito moralmente, eu sou imperfeito espiritualmente, eu conheço a lei, eu sei que eu tenho que restituir 4 vezes mais, mas eu não pratico. Mas agora eu vou praticar, porque eu conheci a verdade, eu estou diante da verdade, e quando eu estou diante da verdade, a verdade me liberta. Quando eu estou diante da verdade, a verdade me cura. Quando eu estou diante da verdade, a verdade me restaura. Zaqueu estava diante de Jesus, na mesa com Jesus, e eu vejo a imperfeição desse homem, e eu olho para mim, eu olho para a minha vida, e o quanto eu sou imperfeito, e o quanto somos imperfeitos, e o quanto que Deus nos dá de oportunidade de estar à mesa com Ele. Eu me lembro de uma história até engraçada, minha esposa esses dias contou aqui, a história do dia que nós fomos viajar, uma viagem missionária para o Mato Grosso. Chegamos lá e encontramos um irmão do ministério que estava lá em trabalho, nós nem sabíamos que ele estava para lá, e ele perdeu um dedo, o dedo da aliança dele ficou preso no caminhão, e quando ele caiu para trás, o dedo dele ficou pendurado lá, ele caiu do caminhão sem dedo. E aí eu fui chamado, nós fomos chamados, eu fui até o hospital, um hospital lotado, corpo para todo lado, uma loucura, hospital público, uma doideira, e eu cheguei até lá, e ele estava lá com o dedo dele numa sacolinha. Aí ele chegou e falou: pastor, me ajuda, irmão, me ajuda. Falei: o que foi? Meu dedo. Falei: teu dedo está aí? Falei: está aqui. Já não, né? Vai ficar com o dedo aí pendurado, meu irmão? Já está feio o negócio aí, você não vai ficar com o dedo. E ele esperando ser atendido. Falei: dá o mas daqui a pouco ele vai cair. Eu não falei.
Fica tranquilo, o dedo daqui a pouco vai voltar, irmão. Eu tinha que profetizar. O irmão já estava cabisbaixo, todo deteriorado, sentindo dor lá, tudo acabado, sujo, há horas lá na fila do SUS. E eu ia chegar lá e falar, oh meu Deus! Não, irmão, você tem que chegar num lugar de destruição, chegar num lugar de pecado, chegar num lugar de tristeza e trazer vida. Eu falei, não, irmão, vai dar tudo certo, dá aqui esse dedo que eu vou procurar um médico agora, que vai restituir esse dedo aí. E sair andando no hospital. O senhor é o quê, médico? Irmão, estou com o dedo do cara aqui, como que a gente faz para refrigerar esse dedo? O cara já perdeu o dedo do médico. Não, vai lá. E vai não sei aonde. Ficava mandando para tudo quanto é lado no hospital, porque ninguém queria restituir o dedo. Ela já está podre, já está gangrenada. Eu andando com o dedo para cima e para baixo. Fiquei horas e horas com o dedo do cara. Andando. E eu passava por ele, ei pastor, estou procurando, vai dar tudo certo. E o dedo já estava ficando roxo, azul, mudando de cor, né? Até que eu encontrei alguém, o cara falou, não. Tinha que ser na hora que o dedo foi. Eu falei, eu imagino, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ficar parado do lado do cara sem dedo, com o dedo na sacola. Eu tenho que animar ele, irmão. Então faz o seguinte, pega o dedo dele aqui e vai lá conversar com ele você. Porque eu vou orar só, um milagre. O teu papel é colar o dedo, meu papel é orar para que o dedo ressuscite. Porque a gente chega nos ambientes, tem que ressuscitar, né, irmão? E eu cheguei, e até hoje, quando a gente se conversa lá, né, o dedo, infelizmente, perdeu o mesmo dedo, não teve jeito, o médico jogou o dedo dele fora. Nem chegou lá com o dedo. Falei, e aí? Não, o cara nem chegou com o dedo lá. Jogou fora. E aí eu estava lembrando, vi um pastor também contando uma história parecida dessa. E fiquei juntando as coisas. Quando a gente chega para se assentar às mesas, a gente tem que ser uma bênção, irmãos. Quando a gente já chega nas mesas, a gente tem que ser bênção nos lugares que a gente chega. Jesus, toda mesa que ele sentava para ser uma bênção. Jesus sentava nas mesas para trazer cura, para trazer perdão, para trazer restauração, para trazer restituição, para pegar um imperfeito e levar ele na perfeição de Cristo. A história desse irmão muito parecida é que os irmãos estavam lá, o irmão tinha perdido o dedo e estava lá. Umas irmãs chegaram fazendo louvor lá no hospital para o irmão que tinha perdido o dedo. Perto quero estar. E o irmão sem dedo. Isso é louvor para cantar para o irmão. Só faltou o irmão com o trompete. O irmão fúnebre, sem dedo, vai morrendo. O irmão perdeu o dedo e ia perder a vida. Desânimo. As pessoas chegam, tá uma catástrofe, perdeu o dedo, é ruim? É ruim ou não é ruim? Aí vai cantar. Chegou um animado, porque sempre tem um animado, não tem? O animado chegou a falar, abriu a porta do quarto e olhou e falou, ei meu irmão, tá sendo arrebatado em partes? Tá indo pro céu aos poucos, crente? Eita glória! E aí, irmão? É o seguinte, hein? Vai ganhar desconto na manicure, hein? Glória a Deus, o dedo a menos para fazer. Então, vai lá na Mari e a Mari vai te dar 10% de desconto, hein? O irmão chegou e animou total. Quem mais perto quer estar, irmão? Vamos lá, irmão, não pode, mas vamos lá, vamos aplaudir, vai. Tchau. Irmãos, chegou animado no ambiente, o cara já está sem dedo, ainda vai. Né, irmão? Aí, ó, fala da irmã. Né, irmão? Agora não vai poder tocar, né? Ó. Você já sentou em mesa com gente assim? Meu irmão tocava violão, né? Agora não vai poder tocar, né? Porque perdeu o dedo, né, irmão? Perdeu o dedo bom, né? Não vai poder segurar, né? Não vai poder tocar, né? O trompete vai estar sem dedo, né? Vai faltar um dedo, né, irmão? O irmão era levita e chegou aquele bando de levita que não levita nada, não sobe nada, só desce. Desanimado, senta na mesa, em vez de trazer vida, traz morte, traz angústia, traz tristeza. Quando eu vi a história desse pastor, eu lembrei lá do irmão, lá no Mato Grosso. Eu falei, eu fiz de tudo para animar o irmão. Porque, irmão, quando você senta na mesa, traz Cristo, traz alegria, traz salvação, traz cura. Jesus estava na mesa com um pecador, com um homem angustiado, com um homem que tinha roubado muita gente. Mas Jesus não falou, ô ladrão, ô mentirosão. Ele não falou nada, Jesus estava comendo com ele, pregando a verdade, exalando a verdade. E o que acontece ali? Zaqueu se constrange. O imperfeito se constrange.
Ele conhece a lei, mas muito além da lei. Ele diz, eu vou cumprir muito além da lei. A lei, o mandamento é uma coisa, eu quero ter princípios na minha vida. A metade do que é meu eu vou devolver. Porque Jesus sentou na minha mesa. Irmãos, quando Jesus senta com você na mesa de alguém, ou alguém senta em você, você já está lá com Jesus. Não deixa o pecado e o pecador te constranger, não. Te colocar para baixo, piadinha imoral, palavra torta. Não, seja você em animar o ambiente com a glória de Deus, com a vida de Deus. Porque a presença de Deus constrange o pecador do seu pecado. Você não precisa ficar jogando o pecado da pessoa na cara. Está vendo aí, miserável? Está vendo aí, fulano? Está vendo aí? Não, irmão. Exale o amor de Deus, esteja cheio da presença de Deus. Esse homem, Jesus, irmãos, é expert em preparar mesas para sermos curados. Diga comigo, Jesus é expert em preparar mesas para todos nós. Amém, irmãos? Veja o que diz comigo aí, o Salmo 23. Se está dando certo aí, joga no telão para nós. Salmo 23. Jesus é expert, Deus é expert em preparar mesa para nós. Olha o que Davi pediu aqui, nesse Salmo. Davi diz assim no Salmo 23, verso 5 e verso 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ou dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que Davi está falando aqui? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para que Davi estava pedindo isso? Porque Davi tinha muitos inimigos, não quer dizer que Davi era inimigo deles. Tem pessoa que pode ser teu inimigo, você não precisa ser inimigo dela, nem pode. Davi estava dizendo, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O texto aqui não está dizendo, prepare uma mesa daqueles ao qual eu sou o inimigo, ao qual eu odeio eles. Não, eles são meu inimigo. O que Davi, e por que quem que quer sentar na mesa com o inimigo, irmão? Só quem quer reconciliação. Só quem quer perdão, só quem quer cura, só quem quer restauração, só quem quer arrependimento. Davi pediu isso, ele conseguiu isso que ele está pedindo aqui no Salmo? Infelizmente não, irmãos. Mas ele pediu em oração para Deus, Deus, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu preciso ser curado, eu preciso ser canal de cura para eles, eu preciso ser liberto, eles precisam ser libertos também. Não deixa. Eu sei o que é isso, irmão, talvez você também saiba, não é fácil. Mas Davi, independente das batalhas, e ao qual dele não era pouco, está falando de um rei que tomou muitos lugares, ele queria reconciliação. Prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele não conseguiu, mas o seu filho conseguiu. Salomão conseguiu. Ei, presta atenção aqui, olha para mim. Talvez você tenha entrado na mesa do Senhor, perante a mesa do Senhor, e tenha clamado a Deus para ter reconciliações e níveis de cura que talvez você não está vendo, e que você está lutando, e parece que você não consegue, mas a tua descendência e a tua geração irá conseguir. Eles não são necessários passar as guerras que você passa, eles não são obrigados a passar pelo nível de luta que você passa. Você precisa orar, porque você vai vencer no mundo espiritual, para que os seus filhos permaneçam com a cura no espiritual, no emocional, e não tenham batalhas no físico, que você já teve. Não é porque você passou lutas na área moral, que teus filhos vão ser imoral, ou em qualquer área, que eu poderia dar o nome que você quiser aqui. Mas Davi clamou, Senhor, prepara-me uma mesa, porque a mesa é local de cura, Deus. Eu sei que todas as vezes que a gente se assenta a uma mesa, um milagre acontece. Davi não teve essa possibilidade, mas o filho dele, Salomão, teve. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Reis capítulo 4. 1 Reis capítulo 4, verso 24. Diz assim, o verso 24: porque dominava sobre toda a região,
e sobre todos os reis, diga comigo, todos os reis, aquém do Eufrate, desde Tifsa até Gaza. Diga comigo assim, e tinha paz por todo o derredor. Salomão está dizendo aqui, eu tenho paz em todo o derredor. Eu comando tudo. Olha o que diz o verso 27. Presta atenção aqui. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês ao rei Salomão, e todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Presta atenção, irmãos. Ele tinha paz com todo mundo agora, com todos os reis, diz o verso 24, tinha paz com todo mundo, se assentava à mesa, tinha tudo de melhor na mesa e se assentava com todo mundo à mesa. Aquilo que o pai dele pediu, ele estava desfrutando agora. Davi disse, prepara-me ser uma mesa na presença dos meus inimigos, daqueles que não gostam de mim. Isso não aconteceu com ele, mas o filho dele pôde se assentar com os reis, ao qual Davi era inimigo, e comia. E outra, os reis não traziam nada, era ele que tinha para dar. Lembra do que eu falei? Você vai ter para dar. Ah, mas eram os inimigos, agora não é mais. Eu tenho paz agora e eu tenho para dar. Salomão tinha para dar na mesa dele. A mesa dele era uma mesa de cura, a mesa dele era uma mesa de prosperidade, a mesa dele era uma mesa de perdão. Olha o que diz o capítulo 5, o verso 4, que maravilhoso. Porém, a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Que palavra poderosa, irmão. Será que você está se arrepiando como eu, quando eu li esse texto aqui, é agora de novo? Eu estou lendo o que o pai dele pediu. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Salomão está dizendo, eu estou tranquilo, eu comando tudo. Os reis são meus amigos, eles se assentam na mesa e comem comigo. Olha o que Salomão está dizendo, eu tenho descanso de todos os lados, eu não tenho inimigo e nem adversidade alguma. Sabe o que é isso? Profecia do seu pai. Talvez você não está vendo coisas na sua vida, mas a tua descendência verá. Se mantenha fiel, vença essas guerras, porque Davi era um homem de guerra, e ele venceu as suas guerras, para que os seus filhos não precisassem ter guerras. Sabe por que os filhos muitas vezes têm tantas guerras? Porque os pais não venceram as guerras ainda. E você pode dar nome do que você quiser para essas guerras. Aonde que foi resolvida a questão? Diga comigo, na mesa. Diga na mesa. Diga a mesa cura. A mesa restaura. A mesa transforma. A mesa, irmão, é um lugar muito importante. Nós vemos aqui a mesa, o lugar da transformação. Para que deseja se permitir ser curado, irmão. A mesa é um lugar de cura para quem se permite ser curado. Se você não se permite ser curado, a mesa é apenas mais um lugar. Mas quando você se permite ser curado, a mesa é o lugar da tua cura. Se você quer restauração, a mesa é o lugar da tua restauração. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo Jesus nos dando uma lição sobre a mesa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 26. Todos nós precisamos aprender Bíblia, irmão. Precisamos ler Bíblia. Não é uma mensagem qualquer, não. É uma mensagem de Bíblia. A igreja precisa aprender a voltar a ler Bíblia. Os pregadores precisam voltar a aprender a pregar a Bíblia. Mateus 26, verso 20. Diz para nós o seguinte: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, diga a mesa, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Verso 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Jesus está à mesa
com os seus 12. Jesus estava comendo com os 12, comunhão, lugar, ambiente gostoso, mesa preparada, porque Jesus tinha pedido para preparar essa mesa. A mesa foi preparada, o ambiente é gostoso, a comida é boa, a conversa é boa, a presença é a melhor que se pode ter, a presença do próprio Cristo. E aí o texto diz para nós, aquele que o traía, ele não ia trair Jesus, ele já tinha o traído no seu coração. O ato físico de o trair era só consequência. O texto está dizendo, então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Olha a cara de pau. E Jesus está dizendo, você está falando. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus está dizendo assim, e presta atenção na revelação aqui, você está em um ambiente de perdão. Você está em um ambiente de cura. Você está em um ambiente de restauração. É você quem está dizendo. O arrependimento só depende de você. É isso que quer dizer essa palavra que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho misericórdia pronta. Eu estou pronto para te perdoar, Judas. Mas você quer ser perdoado. Eu estou pronto para te curar, Judas. E você quer ser curado. Você está na mesa comigo. Eu falei que quem iria me trair é quem põe a mão no pão comigo. Quem põe a mão no meu corpo. Quem põe a mão no pão. Quem põe a mão no bocado. Você está dizendo, porventura sou eu. É você quem está dizendo, Judas. O ambiente é apropriado. O que você fará com esse ambiente apropriado? Jesus não estava dizendo, vai lá e faça. Não, Jesus estava dizendo, é você quem está dizendo. O ambiente pode transformar tudo, Judas. O ambiente está pronto, a mesa está posta, estamos comendo junto. O que você vai fazer com esse momento? A mesa está pronta, discípulo de Jesus. O que você fará? Judas, a mesa, o traidor é exposto. Um inimigo está à mesa. Lembra de Davi? Judas era inimigo de Jesus, mas Jesus não era inimigo de Judas. Jesus mandou preparar uma mesa para sentar com o seu inimigo. Isso me fez chorar nessa madrugada. Chorei muito. Jesus dizendo, eu preparei uma mesa para sentar com alguém que desejou ser meu inimigo, mas eu nunca fui inimigo dele. Eu sempre o amei, mas ele não me amou. Mas eu preparei a mesa, eu sentei à mesa, eu paguei a conta, eu comi junto. E ele me fez a pergunta, filho. Eu deixei a resposta para ele, a misericórdia estava pronta. Foi nele que não brotou o arrependimento. Ele estando à mesa não gerou arrependimento. Ele vendo a cena, ele vendo os irmãos, ele não se arrependeu. Mas veja o que diz o verso 50 de Mateus 26. Jesus, porém, depois de ter saído da mesa, depois de estar descendo o Monte das Oliveiras, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Diga comigo, Jesus era amigo de Judas. Diga, o caráter de Jesus não mudou pelo mau caratismo de Judas. O que você tem deixado mudar em você pela má influência do mundo? O que você tem feito quando se assenta à mesa que os inimigos da cruz estão sentados? E em vez de você manter o padrão, você se vende. Com os que bebem, com os que comem, com os que falam, tudo que já passou aí pela tua cabeça. Judas chega, sabe por quê? Jesus era simples, Jesus se confundia no meio da multidão, Jesus não era um cara todo diferenciado e especial, não, Jesus era comum, ao ponto de Judas dizer, você vai ler nos evangelhos, aquele ao qual eu beijar tinha que dar um sinal, para mostrar quem era Jesus. Ele saiu da mesa, pegou do bocado, e não ceiou com eles.
Judas pega o pão e sai da roda. Vai comer porque está com fome, não porque quer restauração. Ele sai e vai continuar a traição, vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele recebe o pagamento e ele diz assim: vão atrás, aqueles ao qual eu encontrar, e qual daqueles ao qual eu encontrar eu beijar, é ele, pode prendê-lo. Quando ele está nesse local, nesse momento, ele olha nos olhos de Jesus, os mesmos olhos que olharam Zaqueu, os mesmos olhos que olharam Mateus, e constrangeu eles. Não constrangeu quem era um discípulo dele, que caminhou com ele, que comeu com ele, que fez milagres com ele. Ele olhou nos olhos e falou: amigo, meu amigo, acabamos de comer junto, amigo. Você estava na mesa comigo, você me perguntou se era você, eu deixei a resposta para você. E Jesus não recusa, ele vem e beija Jesus. E Jesus entrega os braços. Irmãos, você pode estar sentado na mesa com Jesus. Você pode estar nos cultos com Jesus. Você pode comer do pão com Jesus. Mas é a tua posição e a tua atitude, quando você sai da mesa, é que demonstra se verdadeiramente você é de Jesus. Judas saiu da mesa, foi chamado de amigo, deu um beijo na face do Messias. Quem aqui não deseja beijar no rosto de Jesus? Teremos essa possibilidade se nos mantermos fiéis e firmes até o fim. Não até hoje, não até amanhã, não até o fim do carnaval, até o fim. Veremos ele face a face. Irmãos, veremos ele face a face, sentado a uma grande mesa da grande ceia, diz Apocalipse. Ele estará à mesa com os seus apóstolos e os anciãos, Moisés, Abraão, Jacó e todos os outros profetas. E eu e você estaremos lá, se formos fiéis a essa mesa. Senhor, mas você é quem diz. Senhor, porventura eu tenho errado, porventura eu tenho... É você quem diz. Jesus sempre deixa a decisão para nós, irmãos. Sou eu que vou te trair? É você quem diz. E ele disse, e Jesus disse, amigo. Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Salomão falou, pai, eu estou aqui com eles, obrigado. Porque hoje eu posso dizer, eu não tenho inimigos. Eu não sou deles e eles não são meus, eu tenho paz. Irmão, você quer ter paz na tua casa? Você quer ter paz na tua família? Você quer ter paz no teu ministério? Você quer ter paz no teu chamado? Se entrega a Jesus na mesa. Ele vai preparar. A mesa já está preparada para a nossa reconciliação. Pessoas me fizeram pergunta essa semana, e aí pastor, área tal, Natal? Eu falei, eu sempre estive pronto. Porque eu nunca fui inimigo de ninguém. Você está pronto? Deixa Deus preparar as mesas para você e não tenha medo de sentar nelas. Só não se corrompa nelas. Só não se venda nelas. Deus vai te colocar em mesas com empresários de grande porte, políticos, grandes ministérios, pastores, famílias, tantos lugares que você ainda nunca entrou. Não se corrompa nas mesas. Não se corrompa no dinheiro. Não se corrompa nas facilidades. Está tudo muito fácil. Mantenha o padrão da mesa. Você sabe quem sentou com você. Jesus habita em você. Não é você, mas quem vive é Cristo, quem vive em você. Quando você senta na mesa, Cristo senta junto. É a presença dele, tem que tomar os ambientes. Mas eles continuaram no pecado. Foi uma decisão pessoal. Eles que resolveram ser inimigos. Eu não tenho inimigos. Eles que resolveram ser meus inimigos.
Eu ganho eles através do constrangimento do amor, através do constrangimento da verdade, porque quando Cristo está à mesa, milagres podem acontecer, nem sempre acontecem. Por quê? Porque nem todos querem a cura, nem todos querem a libertação, nem todos querem a reconciliação. Irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus está dizendo: se você se fez meu inimigo, eu continuo te chamando de amigo. Esse Judas somos nós, traímos o Senhor, negamos o Senhor, e Ele continua nos dando chance em todo o tempo para se assentarmos com Ele e nos arrependermos na mesa. Mais um culto de ceia, mais uma oportunidade de arrependimento, mais uma oportunidade de cura, mais uma oportunidade de restauração. Cada GD que você está lá sentado, naquela mesa simples com o teu líder, Jesus está lá, com um só, Ele está lá, com 10, com quantos Deus nos dá? Ele sentou primeiro, preparou o banquete, a palavra está sendo pregada, enquanto muitos estão entregando a sua carne, Jesus entregou toda ela por amor de nós. Irmãos, é tempo de nos arrependermos na mesa. Mesa é o lugar de olharmos nos olhos de Jesus e deixar os nossos olhos se abrirem, os nossos ouvidos se abrirem, o nosso coração se abrir e voltar a queimar. É tempo de deixar o coração voltar a queimar pela presença do Espírito Santo. Voltar a arder, sermos intensos. Lucas capítulo 24, vamos ler mais um pouquinho de Bíblia. Lucas capítulo 24, teve 2 homens que se permitiram isso. Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, no verso 28, eu quero ler apenas 28 até o 32, diz o seguinte: quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus estava dizendo assim, vou perguntar, vou ver como é que está o coração deles. Eu vou embora, vou passar direto. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga à mesa. Quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então, nesse instante momento, abriram-se os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Estou pregando para você aqui há mais de 40 minutos, irmãos. Jesus vinha fazendo isso com eles no caminho, eles não reconheciam a face de Jesus. Jesus vinha conversando com eles. Quando Jesus se assenta à mesa, se assenta na mesa e pega o pão. Aonde que eles viram essa cena, irmãos? Aonde que eles viram? Aonde que eles já tinham visto essa cena? Jesus tomou o pão, partiu o pão. Quando Jesus fez isso, eles fizeram. Os olhos deles se abriram. E Jesus desapareceu instantaneamente de sua presença. E eles olharam para o outro e falaram: não te ardia o coração enquanto ele pregava a palavra das histórias de Moisés e de toda a lei para nós? Não queimava o coração quando as Escrituras eram expostas diante de nós, como está sendo aqui agora?
E eles instantaneamente se levantaram. Eles estavam preocupados porque já era o cair da tarde. Falaram para Jesus: não, entra para dentro de casa, já está no cair da noite, vai ficar ruim para você ir, vamos sentar na mesa junto. Quando sentaram na mesa, que partiu do pão, irmãos, eles pegaram do pão e falaram: uau, Jesus, é Jesus! E eles tinham acabado de falar para Jesus: não vá. Mas eles instantaneamente se levantaram, esqueceram do medo, esqueceram da preocupação e voltaram correndo para Jerusalém, mesmo no cair da noite, para conversar com os discípulos e dizer, depois você pode ler a continuidade do texto: encontramos ele. Ele sentou na mesa conosco, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, ele desapareceu da nossa presença. Nós queremos comer do pão partido, nós queremos comer com ele. Nós viemos avisar vocês, foi na mesa que os nossos olhos se abriram. Irmãos, mesa é lugar de abrir os olhos, mesa é lugar de abrir os ouvidos, mesa é lugar de abrir o coração e voltar a queimar. Um coração que queima por Jesus. Que ato foi esse que Jesus fez, que despertou o espírito desses dois homens? Foi a Santa Ceia. Porque pão fala de ceia, cálice fala de nova aliança, pão fala de cura, pão fala de perdão, pão fala do corpo de Cristo, fala de igreja. Pão fala de corpo de Cristo, pão fala de igreja, fala de perdão. Só aqui tem perdão, irmão, porque aqui tem ser humano, é aqui que a gente ferro que afia ferro, é aqui que é o lugar do perdão, é o lugar da cura, é o lugar da restauração. Lucas 22, verso 14 e do verso 20. Lucas 22 vai mostrar para nós aqui a Santa Ceia. Eu estou fechando. Lucas 22, do 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e partir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí diz ali o verso 19, que nós comumente lemos: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Se coloque de pé. Esse momento aqui é o momento da ceia. É o momento que Jesus está com os seus discípulos, que antecede aquilo que Judas fez, que mostra aquilo que os discípulos de Emaús trouxeram à memória, porque quando eles viram a cena, trouxe à memória aquilo que eles já tinham visto Jesus fazer: partir o pão. A pregação do momento do partir do pão. Este é o meu corpo que eu entrego por amor de vocês. Sim, este é o meu sangue que será derramado por amor de vós. É a nova aliança feita no sangue que eu derramo por vocês. É algo poderoso, é algo interessante. Porque eu estava ouvindo o pastor, um profeta de Deus, um dos maiores teólogos dessa nação que ainda está vivo, Luiz Saião. Ele deu apenas um toque, sobre Pedro conversando com Jesus em Mateus 18, 21 e 22. No texto que Pedro diz para Jesus o seguinte: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Até 7 vezes? Pedro, conhecedor da lei, estava querendo dizer para Jesus: ó, eu sei que 7 fala de perfeição.
Eu preciso perdoar o meu irmão 7 vezes. Isso é perfeito. Presta atenção. Se eu perdoar o meu irmão 7 vezes, isso é perfeito. E Jesus fala no verso 23. Não vos digo 7, mas te digo 70 vezes 7. E muitas vezes a nossa cabeça fica assim: 490 vezes eu tenho que perdoar meu irmão todo dia. Nós estamos preocupados com a quantidade, com o número, 490 vezes, a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar meu irmão. Se assentar na mesa com ele está fazendo tudo errado, me chamando de amigo, mas sendo inimigo, e beija a minha face. A pessoa está preocupada com isso. Mas sabe o que esse texto está ensinando para nós? É isso que esse teólogo falou, e eu achei sobrenatural, porque Jesus nasceu em Belém, amém, irmãos? Belém, a palavra no hebraico chamado Bethlehem, significa casa do pão. Casa do pão. Bethlehem, casa do pão. Bethlehem, cada letra tem uma quantidade de números que vai dar 490. No hebraico. 490 é Bethlehem, está conectado ao perdão. Jesus nasceu em Bethlehem para que possamos ser perdoados. Você lembra da oração do Pai Nosso? O perdão vem depois do pão. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Só tem perdão depois do pão. O partir do pão constrange o pecador do seu pecado, porque ele sabe que tem perdão. É algo sobrenatural. A oração do Pai Nosso, o perdão, vem logo após do pedido de pão. A pergunta de Pedro é interessante. Até 7 vezes, perfeição. E Jesus responde, 70 vezes 7, 490. E por que Jesus escolhe o 490? Para responder Pedro. 490 vem da palavra tamim. O que significa tamim? Ser perfeito. Ser completo. Você acha que 7 é perfeito? Eu digo para você, 490 é seja perfeito. Seja completo, seja pleno. Perdoe para ser completo. Você lembra de Zaqueu? Ele era o quê? Imperfeito. Jesus liberou para ele o quê? Perdão. Para ele passar a ser perfeito. Aí se cumpre a palavra de Deus em Gênesis 17:1. O que diz Gênesis 17:1, pastor? Anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como ser perfeito longe da presença de Deus. É somente em Deus e com Deus que nós conseguimos andar em perfeição. Não é porque eu sou perfeito, é porque Deus é perfeito e eu ando com Ele. Jesus está dizendo, este lugar aqui é Bethlehem. Esse lugar aqui é casa de perdão. Esse lugar aqui é casa de pão. Você quer ser perfeito? Perdoe. Você quer ser perfeito? Seja perdoado. Você quer ser perfeito? Coma do pão. Você quer ser perfeito? Se alimente de mim. Esteja cheio de mim. Se alimente de mim. Ceie comigo e ceie de mim. É isso, irmãos. É poderoso demais. Porque não há perdão fora de Deus, não há cura fora de Deus, não há transformação fora de Deus, não há perdão sem pão, o pão da vida que é Jesus. Não há mesa da ceia sem Jesus. Mesa da ceia fala de pão, mesa da ceia fala de Jesus, mesa da ceia fala de perdão, mesa da ceia fala de igreja, mesa da ceia fala da comunhão, do partir do pão. Jesus estava dizendo ali em Lucas 22, eu tomo do pão e vou parti-lo, é o meu corpo que é partido por amor de vós, aquele que aqui comigo ceiar, ele está dizendo, vocês só voltam a ceiar quando o reino for revelado, quer dizer, eu morro, mas eu ressuscito, e agora eu estou vivo, e porque eu vivo, você pode crer em um novo amanhã. Irmão, ceia é mesa, ceia é banquete, é pão, é perdão, é sangue, é suco de uva, é vinho, é nova aliança.
é lugar de transformação. Estamos na presença de Deus, na sua mesa. Decida hoje a quem você irá servir. Decida hoje o que você irá fazer da sua vida. Está aqui o cálice e o pão. Pastor, quem pode ceiar? Todo aquele que reconhece que é pecador e pede perdão ao Senhor. Avalie-se o homem a si mesmo. Nós, como igreja, damos bases bíblicas para que haja um filtro e a pessoa não fique ceando de qualquer jeito. Primeiro, precisa ter arrependimento do pecado. Precisa ter brechas fechadas de áreas morais que sabe que está aberta. Não adianta entrar, porque é pecado, escancarado, e sabe que está errado. Não é menor por isso. O problema é quando não se arrepende por isso e não busca fechar as brechas. Então não sou eu quem vou te avaliar, é você quem se avalia, porque Jesus falou para Judas, é você quem está dizendo. Jesus estava dizendo para Judas na ceia, se avalie a você mesmo. Paulo falou em 1 Coríntios, avalie-se o homem a si mesmo, e após isso, ceie. Jesus falou para Judas, se avalie, é você quem diz. Se arrepender, você está na mesa da cura. E tem perdão para você. Tem pão para você. Tem 490 para você. Tem Betlehem para você. Tem cura para você. Tem perdão neste lugar, Judas. O Espírito Santo está aqui. O pão e o vinho estão expostos diante de nós. Avalie-se você mesmo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante do Senhor e a ceia será passada diante do teu povo. Não sou eu quem os avalio, são eles mesmos quem se avaliam diante do Senhor. Pai, a tua mesa cura, na tua mesa há perdão, na tua mesa há restauração, na tua mesa há oportunidade de transformação. Está aqui, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada casal, cada criança. Todos eles estão diante de Ti, na mesa. Estamos sentados na mesa da ceia, na mesa do banquete. E dizemos ao Senhor, papai, dizemos a Ti, Espírito Santo, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas murmurações. Perdoa as nossas atitudes, palavras, posicionamentos que desonraram a Ti, desonram a Ti, dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja. Perdoa-nos, Senhor. Não queremos viver nessa prática, Pai. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver para a Tua honra. Queremos viver para o Teu louvor, Deus. Toma-nos pela mão, tira-nos do caminho do pecado e coloca-nos no caminho da retidão. Coloca-nos em Ti, firmado no Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado dos olhos, pelo pecado dos ouvidos, da boca, da mente, do coração. Faz queimar o nosso coração outra vez. O Senhor nos trouxe até a Tua mesa. O Senhor preparou essa mesa, que possamos comer do corpo e beber do sangue, e que possamos ser sarados e curados, no poder e na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Vai ser servido o pão e o cálice. Enquanto esse louvor é entoado, pegue do pão e pegue do cálice. Avalie-se a si mesmo. E sirva-se do pão e sirva-se do cálice. Pode sair desse louvor. Aleluia. 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 Se você já pegou, vai adorando ao Senhor, vai adorando através desta canção. Tem um lugar para mim. Lembre-se que você carrega a memória da família de Deus, a família em Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Isso aqui não fala de denominação evangélica.
Isso fala de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. A igreja dos remidos, a igreja dos que foram perdoados, sarados, lavados e remidos pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Senhor, estamos aqui, meu Deus, com o pão e o cálice na mão. Teu corpo está recebendo do pão e do cálice. Espírito Santo, eu amo a Ti, meu Deus. Não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, Tua é a majestade, Senhor. Estamos com o pão do perdão, o pão que perdoa, o caminho do Senhor, ser perfeito em Ti, ser perfeito em Ti, andando contigo, andando dentro. O Senhor está dentro de nós. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, nos ajuda a fechar as brechas, a cancelar e anular tudo aquilo que tem nos feito perecer, perder, ficar preso nas coisas desse mundo, mas que possamos se assentar na mesa contigo, e em todas as mesas que viermos a nos assentar, venhamos levar a Tua presença e constranger o pecador do pecado, e não cairmos no pecado, mas vivermos na santidade do Senhor. Eu abençoo o pão, eu abençoo o cálice, eu abençoo cada vida que aqui está, eu abençoo cada família que aqui está. Eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre Teus filhos, e que o milagre do Altíssimo se concretize sobre nossas vidas essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você que tomou do pão e tomou do cálice, coma do pão neste momento. Este pão que foi dado e partido por amor de nós, este é o corpo do Senhor. Fazei isto em memória dele. E após ter ceado, após ter comido do pão, o pão do perdão do corpo de Cristo, ele diz o seguinte: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Beba do cálice. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode agradecer ao Espírito Santo aí neste momento, por poder comer do seu corpo e beber do seu sangue. Se você quer aplaudir, aplauda de verdade, aplauda com vontade. Se você quer dizer algo a Jesus, diga, palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por amor de mim. E a verdade para quem se arrepende, a cura para quem se arrepende, Senhor. A transformação para todo aquele que te ama e para todo aquele que te busca. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma ceia na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado pelo cálice. Espírito Santo, que a glória do Senhor se manifeste em nós, não somente aqui, mas no caminho e em cada lar. Eu declaro e eu decreto sobre a tua vida que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo estejam hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu te abençoo com uma semana de vitória. Em nome de Jesus, tome posse dos teus milagres. Tome posse da autoridade derramada sobre ti. Tome posse do perdão e da cura na mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém.
Só passar para vocês. Ali atrás nós temos espetinho, temos coxinha.